só está falando especialidade, né, e o local. Olá, retornando aqui às nossas atividades. Espero que tenha dado para tomar um café, comer alguma coisa, comer sem exagero, né? E nós vamos retornar aqui à programação com o nosso segundo bloco, que é o Decidir pela Cirurgia. Vamos entender as técnicas, é um mergulho sobre as técnicas da cirurgia bariátrica e seus impactos no organismo. Para mediar essa sessão, eu gostaria de chamar o cirurgião bariátrico de São Paulo, ex-presidente da sociedade, Dr. Almino Ramos. Por favor, Dr. Almino, o palco é seu. E também gostaria de chamar a minha colega, jornalista da Veja Saúde, editora, Cloé Pinheiro. Por favor, Cloé. Fica à vontade. A Cloé e o Dr. Almino vão fazer a mediação depois, inclusive recebendo as perguntas do público. Nosso primeiro palestrante desse segundo bloco vai ser o cirurgião bariátrico aqui de São Paulo, também ex-presidente da sociedade, Dr. Luiz Vicente Berti, que vai abordar um tema muito importante hoje nessa era de redes sociais. Como escolher seu cirurgião com segurança. Por favor, Dr. Berti. Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, parabenizar Valese, Márcio e toda a equipe da sociedade por esse marco, né? Esse é um marco onde, pela primeira vez, como Valese já disse, no mundo, um evento onde a gente possa conversar com vocês, não só naquele ambiente de consultório, e mostrar. Então, parabéns à organização, parabéns por todo esse evento, e como você disse, acho que é o primeiro provavelmente de muitos. Então, o tema que me deram é um tema um pouco complexo, como escolher um cirurgião. Porque existem várias maneiras de se fazer as coisas, né? Mas quando eu tentei montar essa aula, eu comecei a pensar o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, mais ou menos, assim, não é uma maneira que todo mundo faça, mas é a maneira que eu pensei. Então, eu sempre digo que a obesidade é uma doença do corpo e da alma. E uma das definições maiores de saúde é você estar bem de corpo e alma. E como eu vou estar bem de corpo e alma com uma doença chamada obesidade? Então, a primeira vez que vocês forem pensar no seu cirurgião, vamos começar a olhar se ele está olhando o seu corpo ou se ele está olhando também sua alma. Se ele está te escutando, se ele está te vendo. Se você é uma pessoa ou você é mais uma pessoa. E a gente sabe, já foi dito no primeiro bloco,
que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento. Então, o principal fundamento numa consulta é mostrar para todos nós como esse tratamento e como ele deve ser feito. E aí a gente começou a pensar como hoje, diferente, há 35 anos, eu me dedico à cirurgia bariátrica e metabólica. E lá atrás, a gente fazia uma propaganda nas páginas amarelas da lista telefônica. Muita gente aqui não deve nem saber o que é lista telefônica e nem página amarela. Mas aquilo era o Instagram da época, era o que a gente tinha. E se pagava uma fortuna para botar o seu nominho na lista telefônica. Então, hoje, nós temos as mídias sociais. São importantes? São. A maioria de nós aqui usamos as mídias sociais, mas o grande problema é como nós usamos as mídias sociais. Imagine o seu médico fazendo uma dancinha, se esse médico vai fazer uma dancinha. Então, é preciso que a gente comece a entender que nós temos que levar para vocês informação. Não mostrar se eu sou bom, se eu sou melhor, se eu sou aquilo outro, mas mostrar informação. Então, um conselho que se a gente pudesse dar, número de seguidores é uma coisa que você pode fazer artificialmente, mas é muito bom. São lá nas mídias sociais e na internet que nós vamos buscar uma série de opiniões, boas e ruins, como o Fábio falou e muita gente falou, tem as fake news, mas tem muita coisa boa e a gente tem que usar. Mas ainda, na nossa época, tinha o velho boca a boca, que é um paciente que se comunica com outro paciente, que se comunica com outro paciente. Então, isso também é fundamental. Então, nesse mundo moderno, a junção das duas coisas é muito importante. E quando a gente for procurar o cirurgião, eu tentei fazer um racional do que seria a nossa história de cirurgião. E cirurgião, quando a gente diz cirurgião, está abraçada a toda a equipe multidisciplinar. Aqui eu peguei simplesmente algumas coisas da cirurgia. Quando a gente começa, nós temos uma casa, como o Fábio sempre diz, a nossa casa-mãe, ela chama CBC, Colégio Brasileiro de Cirurgia. E essa é a nossa grande base. Eu deixei todo esse espaço, porque aqui nós viramos cirurgiões. É aqui que a gente começa a entrar na vida cirúrgica. E depois a gente vai galgar mais um passo. Então, agora, eu preciso ir para uma área mais específica, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Então, nós estamos saindo de uma coisa geral, estamos indo para o aparelho digestivo, e aí a gente começa um pouquinho mais. E você vê que mais da metade da minha formação, da minha base, já está aqui, já está feita. Mas, no caso da cirurgia bariátrica e metabólica, eu preciso ir um pouquinho além. E aí nós temos a área de atuação da MB, que diz que essas pessoas, como a obesidade, a cirurgia bariátrica não é uma especialidade, mas é uma área de atuação, nós temos hoje a prova da MB. Mas eu preciso, às vezes, crescer um pouco mais. E como eu vou fazer cirurgia bariátrica e metabólica se eu não faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica? É aqui, é lá no Congresso, é no dia a dia, em todos aqueles programas que vocês viram, que a gente cada dia aprende. Todos nós, mesmo aqueles que têm muito tempo, todo dia a gente aprende alguma coisa. E se a cirurgia bariátrica e metabólica existe hoje, porque nós aprendemos com vocês. Foram vocês que foram nos passando as experiências, foram vocês que foram passando, e só aí a gente conseguiu chegar nisso que a gente tem hoje. Mas aí a gente pode ir um pouco mais além, né? Nós chegamos na sociedade. Aí eu preciso entender que a gente precisa estar sempre melhorando. E para que eu possa melhorar, eu preciso ter metas. E as metas que a gente tem é eu deixar, por exemplo, que eu faça uma certificação. O que é isso? Quem tem um diploma desse não é melhor ou pior que ninguém. Mas ele aceita que os seus dados sejam auditados pela sociedade e pela sociedade que nos irmana. Não adianta eu pegar uma certificação que vem não sei de onde, não sei daqui. É essa sociedade que vai nos jogar para frente. E aí a gente consegue, eventualmente, com a certificação, fechar esse nosso termômetro da escolha do nosso cirurgião. Mas não é só isso, né? E quando a gente fala em certificação, o que é certificação? Todo mundo lembra da ISO. ISO 9000, ISO aquilo. O que foi feito? Isso foi feito lá atrás, há muitos anos atrás, para mostrar que uma fábrica de televisão, de carro, disso, fazia com perfeição aquilo. Por quê? Repetia, e cada vez fazia melhor. Então, a certificação não é nada diferente do mundo. E isso aqui mostra claramente como deve ser a jornada, que hoje em dia se fala muito da jornada do paciente, né? Mas
desde quando você chega na tua escolha, passando pelo consultório, entrando no hospital até a saída, aonde forem acontecendo problemas, a chance de ter um resultado ruim, que é o vermelho, é muito maior do que a fase. Então, a cirurgia bariátrica começa na escolha, mas também está durante a sua consulta e a sua preparação, está no seu ato operatório, mas principalmente está no pós-operatório. E é isso que eu acabei de dizer. Então, o que a gente busca quando vai buscar uma certificação, seja por hospital, uma Joint Commission, uma ONA, seja um médico, ou seja na indústria? A gente busca fazer as coisas, e eu não posso jamais auditar um colega. Então, é preciso que tenha uma organização com uma sociedade que faça. Mas o mais importante disso, que a gente procura, é levar segurança. Porque se eu faço sempre do mesmo jeito e faço bem, então isso é a rotina. A única lugar que a palavra rotina ela é empregada com perfeição é no nosso dia a dia, no tratamento de vocês. E, no final das contas, a gente quer um processo rigoroso para dizer a qualidade do serviço que presta, se o seu consultório, se o hospital e se a sua equipe ela tem o que possa ser feito. E aí, todas essas vantagens que a gente tem na certificação, vai levar aos padrões de qualidade, ela vai padronizar. Então, tudo isso aqui é simplesmente para uma coisa, para que vocês tenham o melhor tratamento possível dentro de experiências mundiais que já foram feitas e foram feitas de uma maneira certa. E a gente se preocupa muito com isso. Isso aqui é para o cirurgião. São mais de 20 perguntas, onde eu vou perguntar se ele faz parte da sociedade, se ele vai a congresso, se ele publica, se ele tem protocolos de atendimento, se tem uma cadeira para obeso no consultório dele, se o vaso sanitário é preparado, se o hospital que ele opera tem toda a infraestrutura para aguentar. Então, isso aqui não é simplesmente para botar um papel na parede, é para mostrar segurança e transparência disso. Isso também serve para os hospitais. São 480 itens que são verificados no hospital, desde a UTI, se ela tem uma cama apropriada, se o laboratório, e se tem uma equipe de cirurgia bariátrica naquele hospital, para que possa ter o responsável. Então, é um grande programa de desenvolvimento e segurança para os pacientes. Bom, e aí, é uma coisa totalmente includente. O cirurgião que está começando, ele pode ter a certificação, e o cirurgião que já chegou no topo também tem. Isso é para que cada vez mais pessoas possam. E o que tem acontecido? Quem começou lá atrás, no primeiro certificado, na recertificação já está aqui na frente, porque ele viu que ele precisava estudar mais, produzir mais, fazer trabalho científico, ensinar, e aí ele foi conseguindo cada vez. E hospitais, nós tivemos alguns hospitais que começaram na certificação mais baixa e foram melhorando os seus procedimentos. Então, é melhoria, é desenvolvimento e é segurança para os pacientes. E isso foi tão importante o que a Sociedade Brasileira fez, que a IFSOLAC, que é a Federação Sul-Americana, que pega do México ao Uruguai, ela adotou o próximo presidente, Dr. Caetano Marquezini, o atual presidente, Dr. Sérgio Aparício, eles adotaram essa certificação. Então, ela saiu da Sociedade Brasileira e já chegou em toda a América Latina. Bom, mas vamos voltar aqui à jornada do paciente, que eu tenho 5 minutos. Hoje, a jornada do paciente que a gente vê mais aí, é aquela história, né? Você vai entrar num totem, você vai pôr seu número, aí você vai pegar vai digitar a sua história clínica, alguém vai ler e a gente vê. E aí, é isso que chama jornada do paciente? É isso que nós queremos? É isso que vocês querem? Então, a consulta. O quanto a gente tem que se preocupar com o tipo de consulta, a nossa preparação, como ela tem que ser feita, a operação e o nosso pós-operatório. E na consulta, vamos lá. Quanto tempo o seu médico se dedicou a você? É possível tomar uma decisão de vida, que a gente escutou aqui, de mudança de comportamento, mudança de atividade, em 5, 10 minutos? Outro dia disseram, olha, o senhor foi a primeira pessoa que pôs a mão em mim. Cara, eu fui elogiado por uma coisa que é um dever, chama-se anamnese e exame clínico. É o dever do médico examinar um paciente. Outro dia eu brinquei com o Fábio Viegas, que ele estava com o estetoscópio no pescoço, falei, você sabe para que é isso ainda? Brincando, porque é o dever nosso, é o dever escutar. Como é que eu posso falar sobre uma técnica cirúrgica se eu não sei como é que você come, como é que o teu intestino funciona, qual é a sua história, onde começou a sua obesidade, se foi aqui, se foi ali? Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que eu não tenha responsabilidade sobre o tratamento? O médico que você vai entregar aquilo que você tem de mais precioso à vida, ele tem que estar junto com você. E não se um dia chega um médico, outro dia outro médico, outro dia outro médico. Existe uma coisa chamada relação médico-paciente. E na cirurgia isso é muito importante, e na cirurgia de obesidade também. A minha equipe trabalha junto, mesmo que a nutricionista esteja em outro
consultório, mas eles se falam ou simplesmente estão te pedindo um relatório para o convênio autorizar a sua cirurgia? Essa equipe fala, ela discute os seus problemas, se você precisa de 1, 2, 3 ou 5 consultas psicológicas, 5, 6 consultas nutricionais. Isso que precisa ser discutido. Isso chama equipe multidisciplinar, não é no papel, deixar lá no papel e vamos fazer de qualquer jeito. E aí a gente começa a entender que vocês, o paciente, ele tem que ser um. O comportamento que eu tenho é diferente do comportamento que todo mundo tem. E o intraoperatório é outra coisa que a gente tem que entender. Te explicaram como é que é a sua cirurgia, como é que ela vai ser, todas as coisas maravilhosas que a cirurgia traz, mas também o caminho para que eu chegue a esse resultado, as minhas responsabilidades como paciente me foram colocadas. Preparação, tempo. Tempo é o tempo de cada paciente. Não existe receita de bolo. Não existe 5 consultas daqui, 10 consultas ali. Existe o tempo do paciente. Tem pacientes que vão demorar meses para serem preparados e tem pacientes que já não chegam prontos. Agora, segurar pacientes em filas de 2 anos e soltando a cada mês, abre-se uma porteira e solta um paciente, isso é justo? Deixar a doença, como falamos aqui, deixar a doença evoluir, porque uma fonte pagadora não quer gastar dinheiro? Então, vamos começar a olhar coisas mais importantes que tem. A individualidade. Cada ser humano é um. Então, eu não posso ser tratado coletivamente, eu tenho que ser tratado como um ser humano e o ser humano mais importante. E o pré-operatório, né, toda aquela preparação que nós todos vamos discutir o dia inteiro, que é fundamental. Eu sempre digo que lá eu comecei dizendo que é uma doença do corpo e da alma, e eu tenho que preparar, não só mostrar na consulta o quanto eu sou bom, mostrar um filminho, ou o que eu fiz ou o que eu não fiz. Eu tenho que mostrar para vocês, para que vocês não tenham uma surpresa a cada dia que a sua cirurgia vai acontecendo, porque isso não foi falado e nem mostrado para vocês antes. E o pós-operatório também é muito importante que a gente tenha protocolos de atendimento. Um vai fazer de um jeito, outro vai fazer, está tudo certo, mas é importante que você tenha. E a gente tem relatos no consultório de pessoas que foram operadas e depois nunca mais tiveram contato com o seu cirurgião. E isso é muito importante. Voltando à relação médico-paciente. E a operação? De novo, o cirurgião que você entregou a sua vida e responsabilidade. Ele estava lá na sala na hora que você foi operar, ele se apresentou, a equipe dele se apresentou, o anestesista, o auxiliar, o médico auxiliar dele, o instrumentador, isso aconteceu no seu momento de cirurgia? A sua equipe, né, como eu disse, estava presente. Então, são coisas que nós temos que sempre estar ficando. E depois o pós-operatório é a mesma coisa. Se você tem, o seu cirurgião, ele é tão ou quão importante, a nutricionista, a psicóloga, o preparador físico, o endocrinologista e todo esse pessoal que se envolve. Então, todos, você tem que voltar com todos no pós-operatório para que a gente continue essa relação que a gente tem. E aí, falando em balança, a gente tem que pesar. Isso eu termino todas as minhas consultas com isso aqui. Obesidade, ela é um tratamento e atividade física, emocional e reeducação alimentar é aquilo que vai fazer a cirurgia dar certo. E se eu pudesse dar um conselho, eu diria para vocês, quanto vale a sua vida? Pesem isso. E aí, a escolha é sua. Façam boas escolhas. Foi preciso, doutor, aqui no nosso cronômetro. Muito obrigado pela aula. Uma aula assim, essencial, né? Tem vários desses atributos que às vezes as pessoas não fazem ideia, né? Acham que um médico que é popular no número de seguidores é a melhor opção. Olha o número de certificações. É importante a gente, como paciente, procurar por elas. Obrigado, doutor Berti. Bom, falamos agora da procura do médico, agora a gente vai entender as melhores indicações de cirurgia, os tipos de cirurgia. Para isso, eu gostaria de chamar novamente ao palco o doutor Fábio Viegas. Ele vai falar de sleeve bypass, os principais tipos de cirurgia bariátrica. Por favor, doutor Fábio. Não existe só sleeve bypass, mas são as principais. Quem gostava de rodízio de pizza? Quem comia 10 pedaços de pizza e no 10º pedaço de pizza se sentia saciado?
Vocês sabem por que vocês se sentiam saciados no 10º pedaço de pizza? Porque o nosso estômago, o seu, o meu, o nosso, antes de vocês serem operados, é um estômago inervado. E esse nervinho sai do seu estômago e vai lá no seu cérebro. E toda vez que vocês comem aquele 10 é pouco? 12. 12 tá bom? Então vamos lá, no 12. Quando chega lá no 12, que vocês não aguentam mais comer o 12º pedaço, isso acontece porque o estômago distendeu. E ao distender o estômago, esse nervinho é estimulado. E esse estímulo vai bater lá no teu cérebro, avisando: Fábio, para de comer, cara, porque não cabe mais. Encheu, lotou. Sabe qual é o nome disso? Saciedade. Toda vez que a gente come mais e que o estômago enche, pum, e o meu cérebro é avisado, eu sinto saciedade. Só que para que eu sinta saciedade, eu preciso de muita comida, porque o meu estômago é grande. Nesse estômago, que é um estômago normal, cabe mais ou menos, ele tem 1,5 litro, 2 litros de volume, cabe comida pra caramba, cabe 10, 12 pedaços de pizza. O que é o sleeve? O sleeve consiste na retirada de 90% do tamanho do estômago. Ou seja, eu vou diminuir sensivelmente o tamanho do meu estômago. E vai ficar 90%. Bota para funcionar o vídeo, por favor. Não sei se eu consigo aqui. E vai ficar funcionando 90% do tamanho do meu estômago. Eu vou tirar um pedaço do meu estômago. Se o estômago está menor, vai caber mais ou menos comida? Hein? Menos. Vão caber os 12 pedaços? Não. O que vai acontecer com 2, 3 pedaços que eu comer? Vai encher, não vai? Eu vou sentir saciedade. Eu vou precisar de 12 pedaços para sentir saciedade? Não. Quando chegar com 2, 3 pedaços, eu vou sentir logo a saciedade. Logo, no sleeve, o que primeiro acontece é a sensação de saciedade precoce. Eu não preciso comer 2, 10, 12 pedaços para sentir saciedade. Com 2, 3 pedaços, o meu estômago vai encher, vai estimular o nervo que eu não mexi, o nervo vai ficar lá, e eu vou sentir a sensação de saciedade, a mesma sensação que eu tinha, só que com muito menos comida, com menos quantidade de comida. Está claro isso? Mas tem uma outra mágicazinha que acontece aqui. Mexi na absorção? Não. Mexi no intestino? Não. Mas eu tirei um pedaço do estômago, não tirei? Tirei. E quando eu tiro um pedaço desse estômago, eu paro de produzir um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é o responsável pela fome. Então, quem faz essa técnica também vai ter menos fome. Ah, doutor, então quer dizer que, além de eu comer menos e ter sensação de saciedade mais precoce, eu vou ter menos fome? É.
Ficou mais fácil para emagrecer? Ficou. Ah, mas e se eu comer um milkshake de chocolate, eu vou emagrecer? Não. Cirurgia não é mágica. Cirurgia é ferramenta. E é isso que vocês têm que entender. Nenhuma cirurgia é mágica. Aqui eu estou mexendo com saciedade, aqui eu estou mexendo com fome, aqui eu não estou mexendo com a absorção. É assim que funciona o sleeve. Entenderam? Bypass. Bypass já muda um pouco. Mudou. E o bypass? O bypass já é uma cirurgia mais completa. Aqui eu já estou mexendo além da saciedade, além da fome, eu já estou mexendo com alguma coisa em relação à absorção. Olha o tamanho do estômago, é grande ou pequeno? Aqui está grande, mas olha lá no desenho lá, está pequenininho? Pequenininho. Se o estômago é pequeno, cabe muita ou pouca comida? Pouca. Se cabe pouca comida, eu vou ter muito ou menos ou pouca saciedade? Pouca saciedade, né? Ou seja, eu vou comer muito ou vou comer pouco? Vai caber muito ou vai caber pouco no meu estômago? Vai caber pouco. Ou seja, com pouca quantidade de comida, eu vou me sentir saciado, correto? Sim. Primeiro ponto, eu estou mexendo aqui com saciedade, num primeiro tempo. 2, eu deixei o estômago, eu criei um estômago para o lado. Eu desviei o estômago e uma parte do intestino, ou seja, eu fiz um neoestômago. O estômago ficou pequenininho para um lado, esse estômago pequenininho está inervado, o pouco de quantidade de comida que eu comi, eu vou me sentir saciado. O estômago grandão ficou para o lado, não está inervado, não vai entrar comida ali, correto? Correto. Se não tem comida ali e não tem inervação, eu não vou produzir grelina também. Também não vou sentir fome. Vou sentir menos fome. Também, nesse caso, eu estou mexendo com saciedade, estou mexendo com fome. Segundo ponto do bypass. Estou fazendo um desvio no intestino, aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros, que é o que está ali no desvio. Ou seja, todo suco biliar, todo suco pancreático, só vai se encontrar com o alimento a partir da anastomose, ou seja, toda a digestão química só vai acontecer a partir da anastomose. Ou seja, a digestão, a absorção só vai acontecer a partir do momento que vai se encontrar com o suco pancreático, com o suco biliar. A partir desse momento vai se iniciar a digestão e a absorção. Então, neste caso, eu também tenho um momento de não absorção. Então, neste caso, nesta técnica, eu também tenho 3 componentes nessa técnica. Entenderam? É assim que funciona. Dúvidas? Calma, não terminei ainda, cara. Ainda tem 4 minutos. Você está muito nervoso. Você fica nervoso? Calma. Mas não é só isso, viu?
Olha que legal. Isso era o que nós pensávamos. Mas sabe o que a gente descobriu? Nós descobrimos, agora vem o que você quer. Nós descobrimos que quando a gente faz essas alterações intestinais, nós mexemos e nós alteramos incrivelmente inúmeros hormônios. Hormônios que nós não sabíamos. E é aí que acontece a mágica. É aí que acontece a mágica metabólica do bypass. É aí que acontece a mágica da cirurgia bariátrica. Este conceito que eu falei para vocês era o conceito que nós achávamos. Mas o conceito moderno da cirurgia metabólica é quando acontece o desvio intestinal, você passa a produzir hormônios e deixa de produzir hormônios que são produzidos no intestino, que são produzidos no estômago. São mais de 19 hormônios, alguns ainda nem nome têm. E é por conta desses hormônios que as doenças são curadas. Por exemplo, o diabetes. E é por conta desses hormônios, como GLP-1, PYY, GLP-2, GLP-3 e por aí vai, que a obesidade começa a acontecer mágicas no nosso metabolismo. Ou seja, nós achávamos que as cirurgias bariátricas eram mecânicas, mas, na verdade, a mágica da cirurgia bariátrica acontece por conta de alterações hormonais e metabólicas que ocorrem quando nós as realizamos. Melhorou, Valézia? Está satisfeito ou quer mais? Tá bom? Então tá bom. Muito obrigado. Matou a nossa fome, doutor Fábio. Por favor, senta aí. E agora a gente vai chamar, para dar continuidade, porque como, né, os médicos já falaram, não basta fazer a cirurgia, a gente precisa manter os resultados, né? É um tratamento de uma doença crônica. Para isso, eu gostaria de chamar o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, representando o estado do Mato Grosso, o doutor Juliano Canavarros. Ele vai falar como manter os resultados da bariátrica. Automático, né? Oh, tá bonito aqui, hein, gente? Para não ser repetitivo, obrigado, Valésio, obrigado, Márcio, pelo convite de estar aqui. Esse primeiro encontro da sociedade é uma coisa que a gente já vinha discutindo com Bert, Fábio, a importância de trazer vocês, pacientes e os maiores interessados, para ajudarem a gente a discutir os melhores caminhos para o tratamento da obesidade. Vai rodar o vídeo? É só apertar o verde? Ah, sim, eu não tenho conflito de interesse, fora o fato de ser cirurgião. O Marcão, ele já colocou, o Dr. Marcos Leão já colocou esse vídeo, mas é assim... eu já tinha preparado a aula, então eu resolvi mantê-lo. Pelo seguinte, quando eu comecei lá em 2000 e muito tempo atrás, 2001, 2000, a fazer as cirurgias da obesidade, a gente tinha uma ideia muito pesocêntrica. Eu entendia que a cirurgia era para fazer o paciente emagrecer e ponto. Mas, na verdade, passou. Em vez de rodar o vídeo, passou. Mas tudo bem, esse vídeo já tinha... Então, e aí
a gente vai aprendendo, como muitos nos disseram. Vocês viram aqui de tudo hoje, o porquê, o que é uma doença crônica, o Bert ensinando como você escolher o seu cirurgião, o Fábio ensinando sobre a cirurgia. Mas a gente percebeu que essa arma que a gente possuía, quando disparada, atingia alguns resultados muito interessantes, como vocês puderam ver ali, e eu não vou ser repetitivo, vou passar. Mas, na verdade, esse quadro eu coloquei, por quê? Porque vocês, pacientes, nos ensinaram. Quando a gente está sentado no consultório e fica ouvindo coisas do tipo assim, doutor, eu posso sair daqui e dar um abraço no senhor? Eu falei, por quê? Porque eu não consegui engravidar, e eu agora vou ser mãe. É muito legal isso. Doutor, o senhor acredita que minha mulher voltou a dormir no mesmo quarto comigo? Porque ela não conseguia, o meu ronco era muito forte, eu tinha apneia. Doutor, eu estou passando agora numa roleta de ônibus, e eu era motivo de chacota. Doutor, sabe aquelas manchas que eu tinha no rosto, no pescoço? Desapareceram. Então, na verdade, a arma continua atingindo muitos outros resultados. Eu não vou cansá-los aqui com a parte científica, porque quem me antecedeu já mostrou que para você atingir a perda de peso são múltiplos fatores associados, e quando você vai analisá-los, tem gente propondo colocar até numa máquina calculadora com os fatores preditivos e falar assim, você tem chance de perder tanto. Aqui também, só para lembrá-los que, como já foi dito, a cirurgia da obesidade é uma cirurgia que ela garante a você a ter uma perda de peso bem longeva, ou seja, ela vai acompanhar a sua vida por longo tempo. Aqui é um trabalho que se comparou o sleeve e o bypass, que são as duas técnicas que o Fábio colocou, mas mostrando que tanto na questão peso quanto na resolução de comorbidades, ela se mantém ao longo de vários e vários anos. Aqui sim, aqui eu procurei elencar aqui alguns itens, alguns fatores que contribuem, porque a vida da gente é assim. Uma hora a gente está escalando uma dificuldade, uma hora a gente está saltando outra dificuldade, nem sempre a gente vai ter uma linha reta, a vida é cheia de altos e baixos, de curva aqui, curva acolá, mas todos esses fatores elencados contribuem para que você mantenha a perda de peso ou tenha a recidiva da obesidade. E para você chegar naquele mapinha ali e atingir o local do tesouro, o que é o tesouro? Essa caixa cheia de bons resultados que vocês adquiriram na vida de vocês e vocês não querem perder. Então, vocês precisam acompanhar o serviço de vocês. Aqui não é página amarela, como o Bert falou, mas eu quero lembrar que ele há muito tempo ele já dá umas dicas para a gente, falando como fazer a cirurgia, a importância de você entender melhor a cirurgia. Aqui, recente, a sociedade lançou o e-book mostrando a importância do cuidado pós-operatório. Aqui o Denis, está ali o Denis, ele fez um body live muito interessante e que colocou também uma paciente. Quer dizer, cada vez mais as pacientes que realizam o procedimento estão vindo para dentro da sociedade e ajudando a gente a entender melhor essa doença. E o que ela falou ali, a gente pensa sempre em resultado, então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, já que as causas são múltiplas dessa doença. E ela colocou o seguinte, bons resultados vão além do peso, pois todo bariátrico se sente feliz ao recuperar. E como manter esses bons resultados? Começam, como já foi dito aqui, desde cuidados pré-operatórios. Você vai parar de fumar, você já vai se adequar a comer menos, você já vai fazer mais fisioterapia pré-operatória, cuidados imediatos, quando você está no hospital, você sai, até 3 meses são os cuidados imediatos, e os tardios que nos interessam, e vamos falar aqui, vamos rodar o vídeo aí aqui algumas dicas de uma nutricionista que faz parte do Coesas. Não, volta. Eu quero que toda vez que apresente, porque são pequenos vídeos de 2 minutos,
E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que são os resultados. Então, roda do psicólogo. Aqui o doutor Alaelso também faz parte do COESA, da nossa sociedade. E consideramos que alguns pontos são muito importantes para que haja sucesso no processo da cirurgia bariátrica. Um desses pontos é o estabelecimento de uma rede de apoio, quer seja por familiares, quer seja por amigos das pessoas que vão passar ou que já passaram pelo processo cirúrgico. E ainda assim, nós fazemos reunião com pessoas, ou reuniões com pessoas que já passaram pelo processo da cirurgia bariátrica, para que haja sempre trocas de experiências e que caia por terra também romantismos equivocados a respeito da cirurgia bariátrica. Outra consideração importante é o gerenciamento do estresse. Procuramos, sim, sempre fortalecer os desafios positivos, aquilo que nós chamamos de eustresse, dentro do processo da cirurgia bariátrica. É muito importante que essa pessoa, dispondo de um novo corpo, possa, sim, assumir desafios que antes não poderia em virtude de um corpo obeso. Uma outra situação também importante é a continuidade do processo terapêutico. Se todos os dias essa pessoa aplicar aquilo que ela vivencia dentro de um set terapêutico, é possível, sim, que ela faça uma condução saudável e uma manutenção saudável de um corpo. Doutora Regiane Marcon também é da Coesas. Se puder rodar. Vamos falar então um pouquinho sobre exercício físico e cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma escolha para uma nova vida. E numa nova vida envolve fazer outras coisas, fazer outras escolhas e não as que a gente fazia antes da cirurgia. Porque se meu comportamento voltar a ser como tudo que eu fazia antes da cirurgia, eu vou voltar a ganhar peso. E não é o que se busca quando se escolhe pela cirurgia bariátrica. O exercício é um aliado nisso e, através dele, nós conseguimos manter essa perda ponderal, o ganho de massa muscular e, enfim, muitos outros benefícios que se tem com a prática de exercício. Essa melhora de condição física melhora muito a qualidade de vida. Então, precisa ter disciplina, precisa criar uma rotina, precisa ter um profissional orientando essa prática regular, contínua, com a intensidade, com a duração necessária. E pensar que existem inúmeras formas de se fazer exercício. Tem musculação, tem ginástica, natação, alongamento, enfim, uma infinidade de exercícios. Eu preciso descobrir a forma de fazer exercício físico que eu sinta prazer de fazer e que eu consiga seguir isso ao longo do tempo. Hoje nós temos diversos recursos, as atividades online, enfim, personal trainer, academias, clubes, grupos de exercícios que tem na própria saúde pública. E precisa ser buscado tudo isso para que se tenha continuidade desse trabalho e se mantenha o sucesso cirúrgico ao longo do tempo. Agora, as falas do nosso, não por ser amigo, mas o doutor Luiz Fernando é um médico que é responsável pelo Conecta da sociedade. Então, ele fala com o Brasil inteiro, com vários colegas, com várias outras especialidades, e também pelo fato dele já ter sido submetido a essa cirurgia. Olá, pessoal, eu sou Luiz Fernando Córdova, cirurgião bariátrico de Brasília, e vou responder uma pergunta para vocês. Como manter bons resultados após cirurgia bariátrica? Primeiro, nós precisamos ter o entendimento que a obesidade é uma doença incurável e que a gente vai precisar de cuidados por uma vida inteira. Segundo, perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. Normalmente, a perda de peso deixa a gente com aspecto abatido e o que gera o efetivo emagrecimento é a recuperação de massa muscular. Então, não existe cirurgia bariátrica sem atividade física, com peso, sem musculação. Terceiro,
Se a gente não tiver bem suplementado, você não vai conseguir ganhar massa muscular, você nunca efetivamente vai emagrecer, sempre vai ficar com aquele aspecto de abatido. E se isso acontecer, você está tendencioso a recuperar peso, porque sem músculo a gordura vai crescendo, a gente fica com maior risco de engordar de novo. E isso é um problema sério. Quarto ponto, compulsão, ansiedade, estresse, problemas da vida fazem a gente comer mais. Então, cuidar da saúde mental, manter baixos níveis de compulsão é fundamental. E isso também é para sempre. Por último, vou falar para vocês agora enquanto paciente. Eu sou paciente bariátrico há 16 anos, mantenho boa suplementação, boa atividade física, mas mesmo assim a gente tem altos e baixos. Eu já tenho 16 anos de operado, eu operei com 140, fui a 90 quilos. Estabilizei com 100. E várias vezes, começando lá na pandemia, eu recuperei muito peso e já cheguei a 110, 112. E nessas horas a gente sempre volta um pouquinho, dá um passo atrás, a gente não deixa isso perder controle, né? Então, eventualmente usar remédio, eventualmente precisar de algum complemento, isso é muito importante esse entendimento, né? Então, pessoal, é para a vida, sempre estar próximo, né? E se aconteceu de recuperar o peso, não deixem de voltar na equipe, né? Manter essa proximidade é fundamental. Um abraço. Então, bons resultados, Fábio, bons resultados vão se alicerçar naquelas colunas ali, ó, que é aderência ao plano nutricional, exercícios físicos regulares, suporte psicológico, monitoramento médico contínuo, que para quem teve a felicidade de operar um cirurgião titular, credenciado da Sociedade Bariátrica, vai ter direito a entrar e adquirir sua carteirinha com todas as explicações necessárias ali, que os senhores encontrarão de maneira bem didática. Assim, resultado, importante ter em mente que sua cirurgia precisa ser cuidada e respeitada, você precisa estar alerta aos detalhes, opere com os cirurgiões membros da sociedade e não abandone a sua equipe multidisciplinar. Parabéns a vocês que, heroicamente, num sábado, estão aqui de manhã, ajudando a sociedade a disseminar esse conhecimento. Obrigado. Obrigado, doutor Juliano. É bem bacana ver esse engajamento, né, dos pacientes com a sociedade médica. A gente não vê isso com todas as entidades, né? Bem bacana mesmo destacar. Bom, eu quero chamar mais uma vez ao palco o doutor Marcos Leão, para falar de uma das mensagens mais importantes aqui do dia, que é entender a obesidade enquanto doença crônica. Vamos ouvir um mergulho agora maior sobre essa questão. Por favor, doutor. Obrigado, Diogo. Mas, fazendo uma mudança aqui nos planos, nosso presidente Antônio Carlos Valese, muitas informações que eu iria falar aqui já foram ditas. A aula ia ter uma certa superposição, que às vezes não é nem tão ruim, porque a gente está criando conceitos, sedimentando conceitos, e às vezes é bom a gente repetir algumas coisas. Mas algumas coisas já foram, inclusive, repetidas, e minha aula talvez não fosse acrescentar tanto. Então, ele me pediu para eu trazer uma perspectiva pessoal em relação à cirurgia bariátrica, que eu pudesse passar para vocês, se isso não me fosse inconveniente. Porque assim como boa parte de vocês aqui que foram operados, assim como meu amigo Luiz Fernando Córdova falou ali no vídeo que foi operado, eu também fiz a cirurgia bariátrica. E é essa perspectiva que eu queria mostrar aqui para vocês. Um depoimento pessoal. E eu fui dentro de uma ótica um pouco diferente da maioria, porque a minha indicação clínica foi uma indicação inovadora, mais vanguardista, que é o que eu acredito. E se eu acredito nisso para todos os demais pacientes que eu atendo, eu tinha de aplicar isso para mim. Por que vanguardista? Porque eu me operei com um índice de massa corporal considerado baixo e com doenças ainda não graves. Mas isso é o que eu acredito. Eu acredito que doença você tem de tratar o mais precoce possível, antes que ela se torne grave. Principalmente se a sua proposta de tratamento é segura, tem uma boa relação risco-benefício. E foi assim, em 2012, eu tive um diagnóstico de diabetes tipo 2.
Eu vinha sentindo alguns sintomas de descompensação diabética e, num dado momento, dia 12 de junho, dia dos namorados, de 2012, eu fiz uma glicemia e estava 480 a minha glicemia. E aí, eu tinha uma avó que tinha morrido por consequências do diabetes, tinha morrido de infarto. Eu tinha tios de um lado, tios de outro, que eram diabéticos. A maioria nem tão obesa, mas alguns sim. E eu disse, bom, na hora que eu vi aquela glicemia, eu estava operando, parei a cirurgia, porque estava com muita sede, estava achando estranho. E eu disse, bom, vou fazer uma glicemia capilar aqui, porque eu estava adiando esse exame, e fiz, estava maior do que o aparelho media. E fiz depois a glicemia normal, que deu isso aí. E naquela época também eu já tinha muito refluxo gastroesofágico, eu tinha azia direto, eu tomava remédio para azia desde que era jovem. Eu já estava hipertenso, tomando antihipertensivo. Eu pesava 110 quilos, eu tenho 1,88 m, então eu tinha um IMC de 31, para vocês terem uma ideia. E no primeiro momento, eu disse logo, ó, não vou morrer com esse negócio não. Eu vou operar se eu precisar. Se eu não conseguir controlar, e como era um diagnóstico muito precoce, eu procurei tratar. Inicialmente até insulina eu tomei, porque estava muito descompensada a minha glicemia. Comecei a tomar insulina, depois passei a tomar as medicações mais modernas, que na época eram os análogos de GLP-1, essas injeções que dá na barriga, que eu tomava, que na época era o Victoza, que é igual o Saxenda, e algumas outras medicações orais, e melhorei a minha glicemia, voltei a fazer atividade física, eu corria, voltei a correr, perdi 10 quilos, fui para 100 quilos, melhorou, mas ainda continuava diabético, com refluxo, hipertenso, e também com muita gordura no fígado, e eu sempre bebi muito pouco. Enfim, depois de mais 2 anos, os 10 quilos que eu havia perdido voltando a correr, bateu a preguicinha de novo, como a maioria de nós, parei de novo, voltaram os 10 quilos, o diabetes continuava, o refluxo continuava. E um belo dia eu disse para minha mulher, porra, eu vou operar. Por que é que eu estou perdendo tempo aqui? E eu operei com o meu cirurgião, meu sócio, na minha cidade, com a minha equipe, no hospital que eu opero normalmente, com tudo normal. Fiz um bypass gástrico. Por que um bypass gástrico? Porque eu tinha refluxo diabetes. E é uma cirurgia mais potente para essas situações. E era o que eu acreditava mais, e ainda acredito. Enfim, mas não foi só isso. Eu operei ao longo dos meus 25 anos. Amanhã eu faço 25 anos da minha primeira cirurgia bariátrica. Ao longo desses 25 anos, eu pude operar 2 irmãos, operei meus 3 cunhados, operei meu único ex-cunhado, operei minha esposa e me operei. Então, se tem algum depoimento de paciente que acredita e que indica a cirurgia bem indicado, esse aqui seria eu. Então, eu posso estar sentado aí com vocês por isso também. E o que aconteceu ao longo desses 10 anos, em setembro vai completar 10 anos da minha cirurgia. Eu perdi peso mais ou menos, perdi 20 quilos, era o tamanho que eu queria, recuperei os 5 desses 20, mas eu nunca mais tomei antidiabético oral, não preciso de nenhum antidiabético, minha glicemia é 95, 85, minha glicada é de 5,3. Eu fiquei sem tomar antihipertensivo durante mais de 5 anos. Nos últimos anos voltou a precisar, porque eu tenho um histórico também de hipertensão muito forte. Nunca mais precisei tomar remédio para refluxo. E o meu fígado, que quando eu fiz a cirurgia, eu fiz uma biópsia e mostrou uma fibrose grau 2, ou seja, de 15 a 20 anos mais ou menos do meu diagnóstico, da minha cirurgia, se eu não tivesse operado, eu provavelmente estaria com cirrose, bebendo muito pouco. Então, a cirurgia, para mim, a perspectiva que eu posso trazer para vocês é disso. É que a cirurgia é uma alternativa boa para vocês, boa para mim, boa para muitos cirurgiões também. Nós temos dentro da sociedade muitos cirurgiões que fizeram a cirurgia, que as esposas fizeram, os filhos fizeram, porque nós acreditamos e nós estudamos isso. Então, acho que esse meu depoimento realmente talvez sirva para mostrar para as pessoas que não é simplesmente um conflito de interesse em estar aqui divulgando uma coisa que eu faço e que é o meu trabalho. E para complementar, muitos pensam, mas vem cá, você não teve medo? Isso não,
Eu, quando entro no avião, sei que um avião, muito raramente, pode ter alguma coisa. É a mesma coisa que uma cirurgia. Muito raramente pode ter alguma coisa. Vale a pena? Eu preciso viajar, entrar no avião? Preciso. Vale a pena eu fazer isso? Vale, porque eu vou reduzir meu risco de morrer. Vocês viram aqui. Eu vou reduzir o risco de uma série de problemas relacionados à obesidade. E mais, e o que eu perdi? Não perdi nada. Eu não deixei de comer. A despeito do estômago ser desse tamanho, eu como provavelmente igual a qualquer um de vocês. Se quiserem, me leve para jantar, que eu mostro para vocês como é. O que eu não como com frequência, e que eu como muito pouco, é o que eu não deveria comer mesmo, e que eu não poderia de maneira alguma comer se eu tivesse ainda diabético, que é doce. Eu como assim mesmo. Você gosta de doce, Luiz? Os entendedores entenderão. Mas, enfim, doce é uma coisa que eu como muito pouco, mas eu não tenho nem vontade. E quando eu como muito pouco. Mas eu gosto, a coisa que eu mais gosto de fazer depois de operar, aliás, tanto quanto, é cozinhar. E eu cozinho, adoro ir para restaurantes, como, e essa é a vida. Na minha família, frequentemente, nós estamos sentados na mesa de jantar, comigo, cozinhando, minha esposa cozinhando, e várias pessoas, amigos e familiares operando, porque isso não muda. Você não perde necessariamente o prazer de comer, porque faz uma cirurgia bariátrica. Você melhora um pouco. Ontem nós estávamos, eu e meu filho, comendo um prato enorme de salada. Para quem não gosta de salada, cirurgia bariátrica muda preferências alimentares, e isso ajuda também a melhorar a doença. Enfim, agradeço a vocês a oportunidade, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu operei, porque eu não posso ter vergonha de dizer que eu tomei coragem para tratar uma doença que iria me matar ou iria me mutilar de alguma maneira. Tá bom? Obrigado a vocês todos. Obrigado. O doutor Leão está convidado agora para bater uma feijoada depois no intervalo aqui, né? Obrigado, viu? Foi bem bacana ter, né, o depoimento de médico barra paciente, né? Quem esteve dos dois lados, né, na mesa cirúrgica e nessa lida aí, não só com excesso de peso, mas com as doenças crônicas que vêm no pacote, né? Bom, para a gente falar sobre engajamento no tratamento, nós vamos falar um pouco mais aqui sobre um aplicativo bem bacana que a sociedade tem, já teve um breve spoiler aí no vídeo inicial, que é o BodyLife. E para falar sobre esse serviço que a sociedade presta, o uso da tecnologia, né, nesse sentido, eu quero chamar o Dr. Caetano Marchesini, que também é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Por favor, Dr. Caetano. Consigo o microfone para eu passear pelo palco? Tem? Aqui, ó. Já deu. Pessoal, melhor assim. Fica mais perto para conversar. Marcos, adorei tua palestra. E o Marcos falou uma coisa interessante que eu gosto. Eu falo para meus pacientes, o avião você sabe que vai cair. Mas por que se viaja? Porque você vai ter boas histórias para contar na volta. E assim é a cirurgia. Eu vou falar sobre o aplicativo. Quem aqui já tem um aplicativo? Oh. Que legal. Muito, muito bacana. E quem é que navega no aplicativo? Também bacana, porque eu vejo muitas pacientes, eu tenho vários pacientes, eu falo, mas você já abriu o resto? O resto, doutor? Eu uso muito a carteirinha. Na minha cidade, que eu sou de Curitiba, os pacientes gostam de... Lá existe um costume de dar desconto, nos restaurantes principalmente. Mas o que foi a ideia? A ideia da carteirinha simplesmente surgiu porque existia uma carteirinha física antigamente, era um papel, e aquilo lá começou a virar um artigo carente no mercado. Como é que nós vamos suprir tantos pacientes de um produto que está trazendo benefício para os pacientes? A busca de descontos não foi da sociedade, a busca de descontos foi uma iniciativa dos pacientes. Os pacientes foram atrás, mostravam para os lugares, olha, meu estômago é menor. Mais cima? Meu estômago é menor, eu preciso, então, de um desconto.
Isso começou em Curitiba, teve muito, porque Curitiba foi um dos centros do Brasil, São Paulo começou, e várias outras cidades. E a partir daí, nós entendemos que precisaríamos criar algo digital. E foi criada, então, a carteirinha digital. Só que ela tem muito mais coisas do que só a carteirinha. Vamos lá, próximo, por favor. Eu que mudo? Está aqui. Eu mudo aqui. Não peguei. O que tem na carteirinha hoje? O que tem hoje no BariLife? Para quem navega sabe hoje que a gente tem lá uma área informativa, que é a parte que está escrito ali, novidades. As novidades não incluem só uma coisa ou outra escrita, incluem vídeos, incluem gravações, incluem informativos, dicas, mostram inclusive o evento. O evento de hoje está lá, para quem abriu, está vendo lá o evento de hoje, está ali. Então, é como se fosse um grande centro de informações, onde o paciente pode ir atrás da informação fidedigna, que todos aqui falaram da mesma preocupação, vocês receberem informação de forma incorreta, receberem os grandes mitos urbanos aí sobre a cirurgia bariátrica, né? Então, tudo isso a gente consegue através dessa aba. A área que começou aquela ideia inicial dos pacientes de desconto, nós criamos, então, a Rede Amiga. Na Rede Amiga, hoje, quem entra lá já tem descontos na área de vitaminas, compras online. A nossa ideia agora é amplificar essa rede. Então, nós vamos abrir agora o aplicativo para qualquer estabelecimento comercial do país se inscrever e colocar lá quanto de desconto eles vão dar para o paciente operado. E isso eu estou falando não só de restaurante, mas nós podemos falar com redes de academias, farmácias, clínicas de estética, clínicas de infusão e qualquer estabelecimento, uma loja de roupas, por exemplo, que interesse a dar desconto para o paciente operado. E nós criamos até um nome para isso, chamado BariBônus. Então, será o BariBônus da carteirinha do BariLife, né? Como é que eu vou saber aonde está essa rede amiga? Onde é que está essa rede amiga? Quem mexe com o aplicativo sabe que tem um geolocalizador ou perto de você. E esse geolocalizador, o que vai acontecer? Hoje já tem lá, né? A gente sabe que tem médicos, clínicas de infusão, hospitais, mas a rede amiga será incluída aqui, inclusive com estrelas. Então, o que vai acontecer? Igual ao Google, você vai clicar lá e vê um restaurante. O restaurante vai dar, sei lá, 5, 10% de desconto para vocês. Você vai entrar no restaurante, puxa, gostei, esse restaurante, ele tem uma parte bacana que o paciente bariátrico pode usar. Embaixo vai estar escrito assim, avalie. Então, você vai clicar, vai ter estrelinhas. Você vai ter a opção de avaliar de 1 a 5 estrelas. Então, para o próximo a usar, já sabe quantos avaliaram e quantas estrelas tem. E a rede, com isso e com a força de vocês, vai se tornar uma grande fonte de vantagens para os pacientes operados, que é tudo que a sociedade quer. Que vocês se sintam completamente incluídos e que tenham oportunidade para poder usar e ter dentro de vocês um aplicativo que vai te dar todas essas facilidades. Tem agenda. Alguém usa agenda? Agenda usa pouco agenda, né? Aqui, ó, perguntei, ninguém levantou a mão. A novidade da agenda, que vocês não sabem, é que, num futuro breve, vocês vão poder autorizar a clínica ou o médico que atende vocês a colocar ali as próximas consultas, sugerir próximos exames. Então, é só você autorizar que a agenda vai te dar os avisos do que você vai precisar. Essa é uma novidade que nós devemos lançar no próximo mês, mês e meio, aí terá no aplicativo. Por que isso é importante? Porque, para quem não sabe, a gente consegue fazer pesquisa, né? Hoje pouco faz pesquisa, nós vamos começar a amplificar essa parte da pesquisa através dos pushes, mas o mais legal aqui que eu quero falar para vocês, quem é que sabia que dá para falar com o médico hoje via BariLife? Alguém sabe disso? Então, hoje existe um WhatsApp dentro do aplicativo, que nós lançamos agora recentemente, sem fazer muito barulho, mas agora o barulho vai ser feito, né? Está vendo aquela estrelinha ali, ó, o sinalzinho ali? Se você abrir o aplicativo agora, você vai ver que do lado do sininho, agora tem um chatzinho. E você abriu ali, você consegue falar, não só com o médico,
seu médico, logicamente, autorizar, e você autorizar também para poder falar, receber, mas também com a secretária. Então, hoje, o aplicativo, nós conseguimos cadastrar uma secretária, ou várias secretárias, dentro do aplicativo. Qual é o próximo passo agora? Eu sei que aqui tem muitas psicólogas, tem muito pessoal da nutrição aqui. O próximo passo agora é a inclusão da equipe multidisciplinar dentro do aplicativo. Então, por enquanto, é o médico. Mas nós vamos incluir, o médico vai poder, o cirurgião, cadastrar lá a sua equipe multidisciplinar para que ela possa conversar com os pacientes também. E o paciente poderá autorizar ou não receber pushes através disso aqui, de avisos da clínica. Avisos automáticos, por exemplo, baseado na data da tua cirurgia. Por exemplo, você operou, fez aniversário de 3 meses, automaticamente vai mandar para você, olha, não esqueça que daqui a uma semana você vai fazer 3 meses de cirurgia, você tem que levar seus exames. Daqui a pouco você vai fazer 1 ano de cirurgia. Olha, aqui na clínica, a gente agora incluiu também uma dentista, ou incluiu uma fonoaudióloga. Venha ver qual é a importância de uma dentista, uma fonoaudióloga para o paciente operado. Então, são coisas que o aplicativo está fazendo agora, e que nós vamos lançar muito em breve, o Body Life 360, que vai ser exatamente isso. O aplicativo vai englobar a tua vida, para onde você olhar dentro dele, você vai ver uma resposta àquela pergunta que você está aguardando aí, e muitas vezes não consegue encontrar de forma fidedigna. Bem, gente, eu queria mostrar para vocês a grande cereja do bolo. Nós fizemos a primeira reunião, e nós estamos desenvolvendo agora a assistente remota do paciente bariátrico baseado em inteligência artificial. Talvez seja o nome dela, seja esse, Área, talvez não seja. Mas a ideia é que ela possa ser uma companheira do paciente, uma inteligência artificial especializada no paciente bariátrico, em todas as áreas, para falar de tudo. Falar de, às vezes, quem já conversou com inteligência artificial parece que está falando com alguém ali, né? É meio até, você fica um pouco desconcertado, você fala, mas será que não tem uma pessoa do outro lado me respondendo? Porque ela consegue argumentar com você, ela consegue discutir assuntos e trazer à tona vários assuntos que são interessantes. Então, a ideia é que ela seja, a Área seja a assistente do paciente bariátrico. Queria mais uma vez dizer que a ideia é do 360, são 335 mil pacientes, eu fiz isso faz 2 semanas, nós já estamos com 335 mil pacientes, há um crescimento exponencial muito grande do aplicativo, com a ideia agora da rede amiga ampliada, provavelmente, não tenho dúvida que nós chegaremos aí a 500 mil, a 1 milhão de pacientes, e queria dizer para vocês que esse trabalho da sociedade tem sido feito nas últimas gestões, e cada vez, com o novo presidente, eles apoiam essa iniciativa, porque nós entendemos todos como cirurgiões que o paciente precisa muito dessa assistência diária. Eu queria agradecer novamente, agradecer ao Valese pelo convite, agradecer a todos vocês e dizer para mim é um prazer estar aqui falando com vocês e um prazer maior ver meus amigos fazendo seus depoimentos aqui e contando um pouco da vida como o Marcos e contando um pouco da experiência como o Fábio, o Luiz, o Almino, todos nós aqui estamos nessa estrada há muitos anos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Impressionante, hein, esse Body Life. Pô, eu estava comentando, o público é maior do que a minha cidade, São Caetano do Sul, do que a população, né? Uma base de dados, eu imagino, até para estudo, bem impactante, né? Parabéns aí. É quando a tecnologia muda, né, muda a realidade de fato, né? Bom, agora é o momento da gente fechar esse bloco com uma discussão. Ela vai durar 20 minutos. Para compor o painel e ajudar a responder as perguntas aqui do público, eu vou chamar mais 3 cirurgiões bariátricos, todos de São Paulo. O Dr. Andrei Carlo, o Dr. Pedro Bertevello e o Dr. Cláudio De Luca. Por favor, quem vai conduzir? Sejam bem-vindos. Quem vai conduzir o papo agora com vocês é o Dr. Almino e a Cloé Pinheiro. Por favor, Cloé, doutor.
Alô, alô. Bom, boa tarde já, né? Já passamos a... Sim. Boa tarde a todos. A gente vai discutir um pouco do que foi falado agora aqui nessas apresentações. Eu vou deixar o doutor Almino conduzir. Eu só gostaria, antes de fazer uma pergunta ampla em relação às técnicas cirúrgicas, a gente mencionou as duas, a sua palestra foi ótima, doutor. Queria entender um pouco melhor sobre os critérios. O que levar em conta na hora de escolher o sleeve ou o bypass? Na verdade, as técnicas devem ser indicadas de forma individualizada. Nós levamos em consideração, cada caso é um caso, não existe um paciente que você possa indicar, não se indica uma técnica igual para todo mundo, até porque os pacientes não são iguais, cada paciente deve ser tratado de forma individualizada. Se você indicar uma técnica igual para todo mundo, você está adaptando o paciente à técnica, e, na verdade, nós devemos tentar encontrar uma técnica que seja adaptada ao paciente, não o contrário. Então, os pacientes devem ser avaliados de forma individualizada, como mesmo o Bert falou, levar em consideração os exames de cada paciente, a idade, o sexo, a história de cada caso. Por exemplo, pacientes com refluxo, você não pode fazer determinadas cirurgias, pacientes que tiveram câncer, enfim, cada caso é um caso. Então, você deve levar em consideração a individualidade pessoal de cada paciente. E é assim que a gente escolhe a técnica mais adequada para cada caso. Tá certo, obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Almino, que está com as perguntas também para contribuir aqui para o debate. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite e parabenizar a sociedade, a Veja Saúde, por esse evento de extrema importância. Eu acho que não se fala em cirurgia bariátrica sem educação bariátrica, sem se entender aquilo que a gente está fazendo e como as coisas precisam ser conduzidas. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram enviadas. Eu acho que com a parte presencial, né, Chloe? Acho que, e você está com o pessoal que está online. Temos algumas questões aqui. Vou começar com a primeira para você, Caetano. E uma situação que realmente eu nunca imaginei, mas está aqui. A pessoa escreve assim que o médico dela não é conveniado. Eu acho que ele não é membro da sociedade, talvez ela tenha querido dizer. E como é que ela faz para obter a carteirinha se o médico não está no aplicativo? Você tem o primeiro nome dela? O nome dela? O nome? Ai, Caetano, eu vou ter que procurar aqui agora. Bom, só para saberem, eu sei que existe essa situação. É uma situação que a sociedade... a gente ficou, acho que, alguns meses tentando... Natália, Caetano. Natália, é o seguinte, nós ficamos alguns meses tentando pensar numa solução. E a boa notícia é que a gente já tem a solução. Eu não quero dizer qual é, porque você saberá quando será lançado, mas a ideia, como eu falei do aplicativo, ele é ser inclusivo para todos os pacientes bariátricos do Brasil, independente se foi operado ou não por médico da sociedade. Nós achamos uma solução para isso. Essa solução, logicamente, vai passar ainda por alguns crivos, mas muito em breve, provavelmente em 30, 40 dias, nós já vamos poder oferecer para todos os pacientes operados do Brasil a cirurgia, o aplicativo BariLife. Agora, ela pergunta também, Caetano, se ela procurar um outro cirurgião que seja membro da sociedade, que esteja na plataforma e que esteja disposto a assumir, se ela pode. Pode, Marcão? Desculpe. Ela perguntou, a Natália, continua a pergunta dela sobre esse tema, e acho que é importante, se ela, como o médico dela não está no aplicativo, se ela conseguir um médico, um cirurgião da sociedade, que está no aplicativo, que se dispõe a fazer o acompanhamento dela, se ela pode ter autorização para ter a BariLife por esse cirurgião. Eu acho essa uma alternativa que é viável, desde que ela tenha um membro da sociedade
que é um indivíduo que, para nós, é credenciado e tem a credibilidade para inserir dados ali sobre ela, e nós aceitamos isso, eu acho que ele pode atestar, colocar os dados dela e validar a sua, digamos, inclusão. Eu acho que isso é extremamente relevante, é importante, eu não consigo imaginar a pessoa ser acompanhada por um cirurgião bariátrico que não esteja inserido dentro do contexto da cirurgia bariátrica, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que tem uma infinidade de funções de educação para o cirurgião, de apoio ao cirurgião e ao paciente. Então, eu acho que uma coisa, ela poderia perguntar para o cirurgião, cobrar que o seu cirurgião se torne um membro da sociedade. Se ele se tornar um membro da sociedade, ele mesmo vai poder fazer isso. Mas, caso contrário, acho que procurar um cirurgião membro da sociedade para que ele valide seus dados, acho que é interessante. Ô, Leão, acho que é uma coisa importante, a gente às vezes recebe essa validação das carteirinhas e às vezes não foi você que operou. Cláudio, e a gente deveria, fala mais perto. A gente deveria ter uma ferramenta que a gente pudesse orientar esses pacientes para eles poderem usar a plataforma, não necessariamente porque fui eu que operei, mas a gente recebe, eu tenho 10, 15, 20 casos lá que a gente, não fui eu que operei. Eu olho, se não fui eu que operei, eu não valido, só isso. A gente tem uma outra pergunta que já é bem técnica, que elas são complementares da Juliana e do Ângelo. Já que o intestino das pessoas, ele não tem exatamente o mesmo tamanho, como o cirurgião decide como vai fazer, como vai definir o bypass, o comprimento intestinal do bypass, e o que acontece com isso, com essa parte hormonal, com essas mudanças hormonais naquele paciente que, ao longo do tempo, apresenta reganho de peso, recidiva da obesidade. O que falha nessa história? Quem vai responder? Olha, eu acho que isso é uma pergunta muito técnica para você responder num evento de paciente. A questão da recidiva da obesidade é uma questão multifatorial, não está associado só à questão de tamanho de intestino. Eu acho que não cabe responder essa pergunta aqui, até porque é uma pergunta técnica, médica. A gente não está aqui focada nessa questão. Então, eu vou me abster de responder essa pergunta. Acho que a gente... Alguém quer fazer algum comentário sobre isso mais? Eu vou falar um pouquinho para dar tentar falar na linguagem do paciente alguma coisa, porque isso talvez seja uma dúvida de muitas pessoas. Mas para você entender o seguinte, ao longo de anos de uma dieta muito ruim, muito rica em carboidratos simples, ultraprocessados, dieta muito rica em gordura, nosso intestino se adaptou para ficar superpotente, para ficar muito eficaz e fazer com que a gente engorde. E isso terminou fazendo com que a gente engordasse. Quando a gente mexe na cirurgia e a gente traz uma nova configuração, e essa configuração, entendam que essa parte de intestino que é mexida, existe uma redundância muito grande. O objetivo não é causar déficit de absorção, mas fazer com que os sinais cheguem de alimento em partes do intestino que vão aumentar a saciedade, vão melhorar a perda de peso. Então, quando você, depois de operado, tem esse intestino, digamos assim, reconfigurado, você tem uma nova oportunidade de manter o seu peso. Se você volta a ter um hábito alimentar extremamente deletério para aquilo, mesmo não tendo vontade, mesmo não tendo estímulo para isso, você, ao longo de alguns anos, pode, digamos assim, reformatar negativamente essa parte do intestino que você modificou. E aí pode acontecer uma recidiva do peso. 10 minutos para responder esse troço, ficou horrível a tua resposta. Bom, talvez alguns tenham entendido. Talvez alguns tenham entendido. Bom, eu vou trazer os debatedores que subiram agora ao palco para a conversa, né, doutor Andrei, Pedro e Cláudio. O doutor Bert falou na primeira apresentação sobre a participação das redes sociais hoje no processo de escolha do cirurgião e do método, né? Então, eu queria saber de vocês
Qual é a opinião de vocês sobre a presença das mídias sociais hoje nesse processo de escolha do paciente? E o que vocês destacariam como fatores que eles têm que prestar atenção na hora que vem um médico falando sobre bariátrica nas redes sociais? Bom dia. Eu fiquei muito honrado, professor Valese, pelo convite. Os colegas estão participando aqui do evento. Fiquei mais honrado ainda quando eu vi a plateia, a hora que eu entrei ali, que eu olhei. E o mais interessante é que todos prestando atenção. Muitas vezes a gente vai em congresso por aí, a gente vê que a plateia está muito ligada realmente no evento. E em 1998, quando a gente fez o primeiro congresso de cirurgia bariátrica, naquela época lá tinha um pouco mais de 40 colegas, 40 profissionais, e hoje os eventos já se abrilhantaram, mostrando que a cirurgia bariátrica está muito bem concretizada hoje em nossos meios. Essa questão das mídias sociais é um ponto interessante, e o Dr. Luiz ele colocou de uma maneira brilhante. Eu acho que os pacientes eles têm, primeiramente, que pesquisar o cirurgião de uma maneira onde ele entenda que o cirurgião realmente está habilitado para fazer o tratamento da doença. E a gente vê muitas vezes nas redes sociais, como o Dr. Luiz colocou essa questão, às vezes a dancinha, às vezes um negócio diferente ali, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que são muitos pontos onde a gente tem que considerar. As redes sociais realmente ajudam. A partir do momento que você faz as redes sociais com critérios, colocando informações que são pertinentes, aonde o paciente, muitas das vezes, ele já chega na consulta com muitas dúvidas tiradas, e eu acho que a rede social realmente ela vale muito a pena, sendo feita com responsabilidade. Cláudio, só antes de você fazer o teu comentário, só sobre rede social, há pouco tempo uma paciente me contou que ela estava no Instagram e, de repente, apareceu assim: sou nutricionista especializada em cirurgia bariátrica e ajudo a você, que recém fez a operação, a fazer uma progressão rápida da dieta. E a paciente foi nessa nutricionista e a coisa não acabou muito bem. Então, só para que você faça o teu comentário agora. Eu acho assim, a aula que o Bert deu, acho que é super importante. Eu ainda acho que me considero até um pouco mais velho e eu reluto um pouco com a rede social, mas acho que realmente ela não tem muita escapatória. A gente tem que aproveitá-la de uma maneira boa. Você pegar, a gente, de repente, eu fico relutando porque eu sempre fui do boca a boca, como o Bert falou. A indicação de você foi naquele colega, aquele colega te deu total assessoria, e aí hoje a gente vê muita gente buscando informações na rede social, que eu acho que é super importante. Então a gente tem que cada vez mais conscientizar e mostrar para vocês da importância que é a cirurgia bariátrica e aonde que vocês podem chegar com ela e não simplesmente dancinha, besteiras. Eu acho que ela acaba alcançando um número muito importante, que eu estou realmente relutando, eu acho que não tem mais muita saída, a gente tem que se mostrar um pouco mais na rede social, mas com sabedoria. Eu acho que você tem que mostrar o que vocês precisam saber efetivamente, não fake news, não outras coisas, que eu acho que é super importante. Essa divulgação é rápida e imediata, e eu acho que vocês precisam disso. Bom dia a todos. Acho que não tenha dúvidas que vamos entender que nem tudo que reluz é ouro. Eu acho que isso talvez seja o mais importante, porque o melhor relato de rede social, na verdade, é que o Dr. Marcos acabou de falar aqui, de mostrar. Alguém aqui gostaria de ter algo rápido? É o que muitas vezes acontece numa internet. Olha, eu consigo, eu vou te dar o melhor resultado, está aqui. E o paciente acaba fazendo uma colcha de retalhos. Eu vou pegar o melhor da rede social do Dr. Bert, o melhor do Dr. Fábio, o melhor do Dr. Cláudio.
Isso é um negócio um pouco preocupante. Independente de qualquer coisa, os pacientes têm um acesso à mídia. Isso não tenha dúvidas, é algo que está presente, que é presente, e que vai acontecer, sim, com uma frequência muito grande. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado. O melhor ainda é você ter um médico de confiança, porque só sabe o que é ser obeso quem é obeso. Não adianta você querer conversar uma coisa ou outra, porque muitas das pessoas que se apresentam como um obeso, seja ele operado ou com tratamento clínico, na verdade não o foi. Então ele não sabe o que é isto. Tá? Acho que é um ponto, talvez, o principal de todos. Mas, mais uma vez, agradecer à sociedade, à Veja Saúde, para tentar prestar de uma forma correta, adequada, as informações. O que a gente não pode fazer é banalizar esse tipo de tratamento. A gente conversava agora, né, como é o futuro da Veja. E assim, se vai ser digital, e a gente os dois conversava aqui um pouco. O mundo está sendo digital, mas jamais o mundo digital ele vai poder tirar aquilo que é o que nós todos aprendemos, que é a relação médico-paciente. Nada vai tirar isso, nada. Quando se fala em tamanho de alça, todo mundo que fez cirurgia bariátrica, e eu também fiz como o Marcos, vai ganhar um pezinho, vai recuperar, vai trabalhar. É uma doença que não tem cura. Quando a gente escuta, eu sou um obeso saudável, não existe obesidade saudável. Obesidade tem CID, E66.8. Então, quer viver com uma doença? Ótimo, viva, é uma decisão sua. Mas nós estamos tratando, e quando se trata de doença, trata de vida. E vida tem que ter seriedade. Chloe, em relação ao tema da rede social, para a gente é muito importante, porque eu não sei se vocês acompanham situações relacionadas ao Conselho Federal de Medicina, mas há pouco tempo, nós médicos, que não podíamos colocar nada na internet, nada, agora já pode colocar. Antes e depois, já pode colocar preço de cirurgia, você já pode dar detalhes de como você faz o atendimento no teu consultório, dar endereço do consultório, tudo isso não podia. E, de repente, pode de um dia para outro. Então, também, eu estou muito curioso para saber como vai ser o resultado de tanta informação. Essa informação ela vai estourar na internet, na mídia social, agora como uma bomba, né? Porque vai vir muita informação. Então, vai ter tanta informação que como é que eu vou escolher esse paciente, ou esse serviço, ou outro. Essa semana, eu fui fazer uma cirurgia, onde a paciente, depois de ter feito a cirurgia bariátrica, ia fazer a cirurgia plástica. E como ela tinha problema de vesícula, a gente ia fazer a cirurgia associada. Então, chegando no quarto, eu perguntei para ela assim, escuta, e como você conheceu o teu cirurgião plástico? Na internet. Como você passou em consulta com ele? Ah, doutor, todas as 3 consultas que eu tive foram online. Você nunca teve presencialmente com ele? Não. Então, essa situação vai ser cada vez mais frequente, a gente achando certo, errado, querendo ou não, vai ser cada vez mais frequente. Uma coisa, achar certo ou errado. Tem várias coisas que eu posso fazer, mas eu devo fazer. A hora que a gente começar a nivelar a coisa por baixo, aí acabou a medicina, acabou a relação, que vai ser a tendência. Então, não é porque se pode fazer. O CFM, ele não podia nada. Hoje pode tudo. Então, se a gente começar a descer a aceitar essas coisas, então o mundo tem que mudar. A gente tem que ter, é uma coisa que a gente tem que entender, é o limite. Poder, eu posso tudo. Eu posso te pegar, sair daqui e bater meu carro, mas eu vou ter as consequências, eu devo bater. Então, a gente tem que ter esse parâmetro. E aí, como eu terminei minha aula, a questão, você tem a informação, peneire a informação, vê o conteúdo que está se fazendo e faça boas escolhas, porque elas vão estar aí. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final, estamos com o tempo apertadinho, mas acho que dá para fazer mais uma. Doutor, o senhor traz alguma da plateia? Tem alguma aí? Quer que eu faça daqui? Eu acho que eu podia aproveitar, Chloe, para perguntar, porque Fábio Viegas que está me olhando ali agora. Fábio, tem uma paciente aqui, a Kelly, que ela coloca uma pergunta assim, e eu queria te perguntar se você já atendeu alguma paciente que veio no teu consultório e você perguntou assim, escuta, qual cirurgia você fez? Ela te procura para fazer o acompanhamento. E a paciente não sabe qual cirurgia fez. Então, a Kelly pergunta assim, doutor, tem forma de, através de algum exame, eu saber
que cirurgia eu fiz e qual ficou o tamanho do meu estômago. E aí você já aproveita para uma outra pergunta. Você não quis comentar a do intestino, vamos ver se você vai comentar do estômago, se existe diferença em ressecção do estômago no sleeve conforme o grau da doença do paciente ou o IMC do paciente. Não, tem como você saber o tamanho do estômago através da endoscopia. Você pode fazer exames de imagem, você pode fazer uma seriografia, você pode fazer exames, você pode estudar o estômago, o tamanho do estômago, com certeza. Você pode fazer volumetria, você pode fazer uma tomografia com 3D, com terceira dimensão, reconstrução em 3D. Você tem várias maneiras em relação ao sleeve de saber o tamanho do estômago. Em relação ao tamanho do estômago, sim. E você perguntou se o tamanho do estômago influencia no resultado da perda de peso. Ou o IMC do paciente, ou o grau de doença, ou doença associada. Sim, se você tem um estômago maior, é óbvio que esse paciente ele vai ter um comprometimento na perda de peso, com certeza que sim. Tanto é que a gente vê aí no passado, ou médicos que não sabem fazer um sleeve bem feito, fazem um sleeve mal feito, os pacientes perdem menos peso. Isso aí é um aspecto técnico que a gente discute muito em congresso, né? Sleeves mal realizados, os pacientes têm um mau resultado. Isso, sim, com certeza é algo bem já estabelecido. Posso fazer uma Em relação à questão do tamanho da alça, eu não quis discutir, porque é uma coisa que a gente vai ter que discutir técnica, vai ter que discutir revisão, é uma coisa mais complicada. Eu até peço desculpa ao Marcos, assim, não falei uma brincadeira, mas... Marcos, é porque é uma questão longa de discussão, é só por isso, não é por nada. Gente, a gente realmente está com o tempo estourado, mas eu preciso fazer uma que eu acho que é importante para o doutor Caetano, que chegou aqui, da Glorinha, que está assistindo a gente remotamente. Ela pergunta como acessar o Body Life no Rio, mas eu acho que a gente pode estender para todos que estão com essa dúvida de como acessar o Body Life. O Body Life está nas lojas da Android, da Apple, é só Body Life. Vai estar lá, é o primeiro. Inclusive, ele hoje está com uma boa classificação e deverá ir para... Hoje ele já está entre os 200 aplicativos melhores na área de saúde. Nós deveremos subir esse ranking aí, eu acho que muito breve, agora com as novas modalidades, inteligência artificial, deveremos subir aí, vai ficar provavelmente entre os 50. Porque poucos... Igual o projeto Body Life não existe no mundo igual. Esse é um projeto único da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Não existe no mundo inteiro. Então, mas é muito fácil na Apple Store e na Android para acessar. Tá certo. Obrigada, doutor. Gente, infelizmente o nosso tempo é exíguo e a gente tem que encerrar a sessão. Mas calma, né? A gente vai para a feijoada agora, né? E depois volta. Doutores, muito obrigado pelas palavras de cada um de vocês. Obrigado, Cloé, também, doutor Almino. Diogo, eu vou encerrar a sessão, vou aproveitar a tua presença aqui, a Cloé, representando a Veja Saúde, e o doutor Valese, presidente da sociedade, que está aqui na primeira fila. Eu acho que essa é uma iniciativa ímpar. O doutor Caetano falou sobre o Body Life, e esse evento mostra o interesse e o apoio da sociedade, não só ao cirurgião, como aos pacientes. Eu queria pedir uma salva de palmas à sociedade e à Veja Saúde. Muito obrigado. Faremos uma pausa e voltamos para o almoço. Tem restaurante aqui nas instalações do teatro, mas fiquem à vontade. Quem está em casa pode preparar sua comida ou pedir um delivery. E a gente volta dentro de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Tá bom? Muito obrigado.